Pais queridos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo e para os que vão assistir depois. Muito bom dia, muito boa noite, muito boa semana, muito bom mês, muito bom ano. Estamos nesse dia tão especial trazendo uma mensagem maravilhosa para a sua vida. E o texto está em 2 Samuel, no capítulo 21, que fala de guerras com gigantes. Eu não sei o gigante que você, se é um leão, se é um urso. Todos nós nos deparamos com gigantes todos os dias, né? Mas eu vou te demonstrar, através da ministração da palavra de Deus, que você é um vencedor de gigantes, tá certo? Um vencedor sobre todo tipo de gigante. E nesse vídeo, né, nessa ministração da palavra de hoje, eu vou te mostrar a ostentação nas armas do inimigo. Né? Você vai poder ter discernimento, você vai compreender, você vai enxergar algumas armas que o inimigo, na atualidade, usa usando, as estratégias atualizadas do inimigo. Né? O inimigo ele é atualizado, né? Então, o tema de 2 Samuel hoje fala de 4 gigantes. E entre esses 4 gigantes tem um que é chamado Gigante 666, né? Que na Bíblia o número 666 faz alusão ao anticristo, ao adversário de Jesus, né? E vai nos dar uma capacidade de visão diferenciada. Você quer uma visão diferenciada? Fica até o final desse sermão, viu? Porque eu passo horas e horas e horas e horas e horas na madrugada, entendeu? Escrevendo sermão. Quem me acompanha aqui vê que eu escrevo 8 páginas, porque estudando, pedindo a Deus, e o Espírito Santo vai tocando no meu coração para trazer uma palavra que traga vitória para a sua vida, tá certo? Porque Deus já está com você, Deus é em você, tá certo? Porque Ele habita em nossos corações, Ele deu o seu Filho, temos acesso a Ele. Quem é que quer que você não acredite nisso? Uma das estratégias do inimigo. Então, nós vamos falar de visões, pelo menos um dos gigantes que a gente vai falar, quando a Bíblia apresenta, diz ele era grande, e era grande. Ele era enorme, era enorme. Era um guerreiro. E a cama dele era de ferro. Então, esse homem é pesado, esse homem é um homem forte, né? E a cama dele tem 4 metros. Aí você fica assim com os seus argumentos, pensando, né? Porque é assim que o inimigo quer que a gente, ele, através da ostentação do mal, ele quer incutir medo no seu coração. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor a Cristo lança fora todo medo. E esse medo vai sair na sua vida. Então, a visão do mal, do príncipe desse século tá vendo o tamanho? Até a cama dele é de ferro, porque não aguenta o peso dele de tão poderoso. E já a visão do cristão, do salvo, daquele que é lavado e se esconde à sombra do onipotente, ele vê assim, ele tem cama, então ele precisa dormir, ele cansa. Ele cansa e o meu Deus não cansa. Então, fica aí comigo, viu? Porque eu vou te falar, as forças do inimigo, ele precisa de cenário. Né? Hoje no Brasil está vivendo um ambiente que até as igrejas também estão encaminhando, né? Muitas igrejas estão encaminhando para esse segmento de cenário e tal, mas Deus, de fato, ele não precisa, quem precisa de cenários, que precisa de coisas bem ilustrativas, explicativas demais, é o adversário de nossas almas. Deus é poder, tá bem? Pastor, onde é que está a ministração desse sermão? Antes de falar da ministração, vou dizer o título que eu coloquei nesse sermão, se chama Geração de Ferro, tá bom? Roma era considerado o império do ferro, né? Um império poderoso, um império do ferro. E nós somos a geração fortalecida, como ferro, né? Não, pastor, era melhor de aço, então tá certo. Geração de aço, de tungstênio, de ametista, seja lá que nome bonito você queira mudar. Contanto que você acredite que faz parte de uma geração que já lhe foi colocado o selo de Cristo sobre a sua vida. Portanto, vitorioso, tá certo? Eu sou o pastor Marconi Teixeira e nós fazemos o programa Dias Melhores. Eu não estou em estúdio, porque desde que voltei dos Estados Unidos, eu ainda estou decidindo se vou fechar com
uma rádio TV que, em uma outra cidade aqui perto da que eu moro, ou vou continuar no estúdio anterior, mas por enquanto eu estou pregando aqui no ambiente da minha casa, graças a Deus, e você no ambiente, seja no seu celular, no carro, na TV, no trabalho, no lanche, deitado no sofá, na cama, você lá assistindo na televisão, está aqui recebendo uma porção da palavra de Deus. Isso aqui não é um programa de convencimento, um coaching, um motivacional, porque quando eu quero fazer isso, eu tenho 18 livros escritos. Então, aqui não, aqui é ministração da palavra de Deus, que é poder, tá? Isso é power, é poder gerador. Essa palavra power em inglês não quer só porque falou bonito em inglês, não. Eu quero dizer que é um poder gerador, é como um dynamos, um dínamo. Ele tem poder em si só, ele vai em si só gerando poder. O poder está em Deus e o poder de Deus está na tua vida. E o texto, conforme nós falamos em 2 Samuel, uma história maravilhosa, né? Eu procuro sempre ficar escavacando textos bem lá atrás, lá no Antigo Testamento. Vou procurar em lugares que as pessoas não leem muito, para mostrar as riquezas das grandezas de Deus para a sua vida, tá certo? Pastor, mas e aqueles outros sermão? Aqueles que são ótimos mesmo, todo mundo prega, todo mundo sabe. Só que eu estou mostrando que existem outros tesouros escondidos da parte de Deus para a sua vida. Os filisteus atacaram novamente. Quando diz novamente, é porque o inimigo ele é insistente. Deus é constância e permanência. O inimigo é insistente. Vai olhar na história de Sansão. Aí os filisteus, Davi, os filisteus, não sei quem, os filisteus, amorreus, saduceus, e os Zeus que existem naquele tempo, mostra a insistência, tá entendendo? Desde o Jardim do Éden, o inimigo ele é insistente. A Bíblia relata esse dia que Eva teve esse papo, mas para ter esse papo tão privê, né, tão íntimo, né, com Eva com a serpente, provavelmente tinha tido outras conversinhas. Tenha cuidado com essas conversinhas paralelas, porque parece que não tem intenção, mas são aproximações de território. Erga seus muros, meu filho, minha filha, levante seus muros, finque suas estacas. Vê umas conversinhas assim, parece que não tem nada. É porque todo mundo... Gênesis e Eva, a serpente falou com ela. Se fosse a primeira vez, ela chegava e dizia assim: muito bom dia, eu sou a serpente, eu sou o diabo que caiu lá do céu. Não, já tinha um papinho, já tinha um arrodeado, não estou inventando, eu sou uma pessoa com preparo, tenho minhas formações dentro dessa esfera do psique, das atividades sociais. Então, e qualquer pessoa da minha idade sabe como é que começa, quem chega assim chutando a porta, né? A serpente foi... Então, novamente, atacaram novamente. E Davi, tá certo? Davi aqui eu quero chamar geração 60 mais. É eu, papai. Glória a Deus. Meu nome, pastor Marconi Teixeira. Geralmente eu não leio os comentários porque eu tenho o privilégio de ser velho. Olha que maravilha, eu sou idoso. Então, às vezes a gente não enxerga, às vezes a gente não entende, às vezes não compreende, às vezes passou ligeiro, já foi, né? Às vezes eu estiro a mão, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. E é assim, Davi desceu com suas tropas e lutou tanto contra os filisteus que se cansou, porque somos humanos, nós cansamos, tá certo? Quem prega as pessoas, muita gente que se aproxima de mim, principalmente quem não me conhece bem, aí sabe como ele é simples, eu digo coisas que outro pastor não diria. É porque eu não tenho os princípios morais. Claro que eu tenho talvez mais do que muita gente que você... eu não tenho a reticência de me... Pronto, se a pessoa falar, não, eu não sei fazer isso. Não sabe, não, então eu não sei. E não me diminui. Deus me capacitou a saber tantas coisas, por que eu tenho que demonstrar que sei tudo? Não, eu erro. Se eu for falar de pecado, eu digo, porque nós, pecadores, eu meto um nós bem grandão logo no meio. Por quê, pastor? Porque Deus diz que aquele que diz que não peca está fazendo Deus de mentiroso. Então você... senhor ilustre, senhora ilustre, você magnânimo, pessoa super influente que diz que não peca, tenha muito cuidado na sua vida, porque Deus diz que aquela pessoa que diz que não peca está chamando Deus de mentiroso. Isso aqui é Bíblia, tá bom? Então eu sou pecador.
e não tenho dificuldade. Davi, esse aqui, era pecador. Mas Deus tinha acesso ao coração dele, tá certo? Deus tem acesso ao meu coração e Deus deve ter acesso ao seu coração. Aliás, ele tem que fazer morada na minha vida e na tua vida, tá certo? Deus, ele tem que fazer morada. Então, Davi lutou tanto que cansou, porque as lutas da vida cansam a gente, cansa, nós ficamos cansados, é uma revolta. Se o inimigo diz novamente, é porque o inimigo se levanta todo dia luta. Isso aqui é ovelha minha. Graça Medeiros. Um grande beijo no coração do meu amigo Patrício, presbítero Patrício. Eu fui pastor dessa família há 8 anos, em uma determinada cidade no Rio Grande do Norte. Às vezes ninguém sabe de onde eu estou, né? É uma família muito amada, é a mãe do Tiaguinho, a senhora irmã Graça Medeiros, é uma diaconisa da minha denominação, Igreja Metodista Brasileira. Então, aí a gente vai começar a pescar as coisas que... Por que está escrito assim na Bíblia? Diz um nome. Às vezes Deus quer demonstrar o nome, porque esse nome tem um sentido, tem um significado, está registrado. Tem uma mulher, diz, uma mulher foi lá no poço, aí como é o nome dela? Não, não tem não. Eu sei o nome dela, tá certo? E todo mundo que estuda a Bíblia sabe o nome dela. Mas a princípio, não... a mulher que saiu 7 demônios, né? A pecadora. Aí como é o nome? Não, não tem dizendo. A mulher pecou e foi lá em Jesus. A Bíblia não quis botar o nome, mas a gente sabe que era fulano assim, que não é o motivo do sermão hoje, tá certo? Então, diz aqui, o gigante Isbi-Benob, ou nas versões mais antigas, Isbenob só, tá certo? Que era um dos filhos dos gigantes. Portanto, gigante, tá certo? O tema hoje é sobre gigante. Sua lança pesava 300 ciclos. Não é interessante, quando fala gigante, tem nome. Aí tem as demonstrações de Deus mostrando, olha, as estratégias do inimigo têm nome, você não enxerga se não quiser. Porque ele precisa apresentar alguma coisa para criar temor no nosso coração, para criar comedimento, reticência, para criar dúvida. Mas Deus é no secreto, é por isso que tem que ser pela fé. Deus é no secreto porque tem que ser pela fé. E o inimigo é estamparia. E hoje estamos vivendo nesse tempo de estamparia, lamentavelmente, até algumas igrejas estão usando essa questão. Nós vivemos pela fé, não por vista, diz a palavra de Deus. Amém? O que eu pregar aqui, você pode consultar, pergunta no GPT, ou se você for um estudioso da palavra, você vai confirmar, tá certo? A lança pesava 300 ciclos. Então diz o peso. Diz o peso das armas do inimigo da nossa vida. Quer dizer, isso é muito pesado para você. Não é pesado para ele. Se ele carregava, é uma arma dele. Então não deveria, o mal deveria carregar aquela. Mas para outra pessoa, 300 ciclos de peso. Olha que coisa pesada, a lança de bronze. Ainda diz o material, é de plástico, é plástico reciclado, é de isopor, é de pano, não, é de bronze. E ele trazia uma espada toda ruída, toda acabada, cheia de dentes. Não, a Bíblia diz que a espada é nova. Porque o inimigo ele vai se atualizando nas estratégias e a gente não vai percebendo e vai achando que tudo é normal. As banalidades da normatização das coisas não é normal. Isso é normal, hoje é tudo normal. Aí diz aqui, a espada era nova e ele tinha um compromisso de matar Davi. Eu me lembro quando, uma vez eu fui convidado para pregar no aniversário e jejuei. Eu ainda era novo convertido, digamos assim, mas eu prego desde muito cedo. E passei, eu acho que 30 dias para pregar nesse aniversário. E quando foi na hora do aniversário, a mãe da pessoa que estava aniversariando chegou e disse para ele ir lá, porque o tio dele estava endemoniado. E eu digo, Jesus, eu passei 30 dias orando e jejuando para pregar, e lá vai eu para a casa do endemoniado, e eu nunca tinha me deparado assim com essa situação. Ainda hoje não é nunca foi e não será. Especialidade de lidar com cão não tem. Eu tenho autoridade de dizer, está repreendido em nome de Jesus. Tá certo? Saia em nome de Jesus, não quero conversa, não tem diálogo, não tem entrevista, não quero saber a origem. Minha conversa com o diabo, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus, e é isso que a gente tem que fazer. Tá bom? E quando eu cheguei na casa, o homem estava sentado no sofá,
completamente espalhado lá, dominando o sofá inteiro. Ele bateu o olho em mim e disse assim: olha, vê se você continuava numa casa dessa depois de um negócio desse. O filho da mulher, né? E o tio dela sentado no sofá. Quando ele entrou e eu entrei atrás, a pessoa que estava sentada disse: esse é Marconi. Quando ele passa, a gente diz: vamos matar ele. E ele disse isso para mim, um novo convertido. Mas o inimigo, aquela demonstração tão grande lá no sofá espalhado, a Bíblia diz: maior que está conosco do que o que está no mundo. Eu fui, claro que a gente fica com medo. Quem é que não tem medo dessas coisas, né? Dá receio. Está repreendido em nome de Jesus. Entendeu? Depois levantei a mão, comecei a orar e saiu. Esse homem depois foi para... além porque um abismo chama outro abismo. Aí ele tinha vícios também, entendeu? E quando a pessoa está com a alma entregue a vícios, é uma casa aberta para o diabo entrar. Não era o dia que... Nesse dia ele não estava embriagado nem nada, mas ele tinha o hábito também. Então ele foi fazer um tratamento do alcoolismo dele. E a Igreja Batista não é minha denominação, eu sou da Igreja Metodista Wesleyana há 30 anos. A Igreja Batista abraçou ele, e lá vai, e esse homem se tornou um grande pregador da palavra de Deus. Viu? Então o texto aqui está dizendo: e ele se comprometeu de matar Davi. Quem? O gigante. Com o quê? Com a espada nova, com estratégia nova. O inimigo ele veio para roubar, matar e destruir, tá certo? E Jesus veio para que você tenha vida. Quem é que vai vencer? Não é que vai, querido, já venceu. Tu sabia, não? Jesus já venceu por você. Jesus já venceu por você. Viu? Mas Abissai, filho de... Isso aqui é um sobrinho de Davi. Zeruia é a irmã de Davi. Então o sobrinho de Davi estava lá e olhou, e lá vem um gigante todo ligeirinho. Por quê? Porque Davi estava cansado. Davi estava... não aguentava, né? Estava meio aflito a situação de Davi. Então ele precisava descansar. Parou. E o diabo, ele é espírito, né? Então ele correu para atacar, só que havia alguém vigilando, né? Uma geração nova preparada que entenda as artimanhas. Uma geração nova que entende de teatro, não sei se teria tanta agilidade. Que é bom ter teatro, é bom ter todas as coisas que tem no mundo de Deus, mas uma geração forjada pelo Espírito Santo de Deus, que tem revestimento do Espírito Santo de Deus, esse está preparado para as batalhas. Vai ser vencedor, viu? E vai ser vencedor. Tem muitas maneiras de se vencer. Quando eu falei assim, se vence Jesus, tem gente que é adorador, com levita que louva, tem gente que adora o Senhor com gesto. Eu estou dizendo que tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus, tá certo? Abissai, filho de Israel, o socorreu e feriu o filisteu e matou ele. Até então, Davi perdeu o posto de único matador de gigante na terra. Só tinha Davi, que era... Só tinha... o meu pé está aqui. Só tinha Davi. O meu pé é crente. Irmã Graça, você sabe quem é que está aqui debaixo do meu pé, irmã Graça? Eu não vou dizer. Está mordendo meu dedo aqui. Ah, Jesus, é crente. É glória. A glória. A glória. Feriu o filisteu, matou. Então os soldados de Davi juraram: nunca mais sairás conosco à guerra, para que a lâmpada de Israel não se apague. Valorização aos cabelinhos brancos. Tem uma geração nova chegando que não valoriza a minha geração. Tem um povo novo chegando porque sabe algumas coisas que ele considera que isso resolve tudo, que não valoriza a geração dos Davi 60 mais, de quem trabalhou, de quem criou reputação pelo testemunho, tá certo? Pela operação de Deus na vida das pessoas através desse vaso de barro.
Então, esse pessoal aqui disse, não, senhor, você é lâmpada. Não vai sair. Se sair, tem que ficar perto da gente. Esse negócio de ficar se amostrando lá, brigando, acabou. Esse negócio aí deixa com a gente. Tem gente aqui também para matar. Você está entendendo? Você ensinou. Não tem que ficar matando gigante mais. Davi foi lá. O espírito vivo, a alma, né? A alma forte, queria ir lá para a batalha. Não, senhor. Ou fica quieto aqui perto da gente, para lá não vai não. Tá certo? Por quê? Porque senão vai apagar a lâmpada. Enxergado. Se tem lâmpada, tem fogo, tem chama. Quem é o fogo, a chama? Jesus. Quem foi que disse? É ele. Ele disse que é a luz do mundo. Tá certo? Então, depois disso, houve mais uma batalha e tal. Novamente, né? Porque o texto começa assim, novamente, porque o inimigo é assim, um martelinho batendo, tengo. É água pingando, não, água é o Espírito Santo de Deus. Aí é outra história, é martelinho batendo, tem. Aí por isso que precisa de Deus ser escudo e fortaleza na sua vida. Você está entendendo como é o mistério de Deus? Deus é escudo e fortaleza. A minha equipe técnica sou eu mesmo, eu, Jesus Cristo. Aí são 4 celulares, webcam, tudo ligado aqui, e eu só apertando, e glória a Deus e aleluia, tá certo? Sal de novo, Gob. Então, Sibecai, o Uzatita matou Zaf, que era outro. Olha, tá nascendo uma geração de matadores gigantes, que coisa maravilhosa. E houve mais uma batalha contra os filisteus em God, e ela não, agora virou tipo academia, né? Diz, olha, tem academia especializada em matar gigantes, da academia dos descendentes de Davi. Tem o Davi 60 a mais, que é lâmpada, e já tem aqui 3 gigantes que passou de arrasta para cima, tá entendendo? Gigante é grande, cada um com a arma mais bonita, mais poderosa, etc. E filho matou, cuja lança tinha uma haste parecida com lançadeira, aquela haste de fazer tapete de peça, enorme, né? Houve também outra batalha, onde estava um homem de grande estatura, com 6 dedos. Esse aqui é o gigante. 6. Tá certo? Ele tinha 6 dedos na mão, 6 dedos na outra mão, 6 dedos no pé, 6 dedos no outro pé. Eu já vi gente que tem até numa mão só 6 dedinhos, mas nos 4 membros, né, 6 dedinhos. Então, na Bíblia, aqui não é o caso. Se você é portador dessa situação, você é um privilegiado, tem mais do que os outros, né? Com 5 a gente faz muita coisa, articula muita coisa, imagina com 6. Aí você é um abençoado, ou abençoada, não sei. Então, ele também era descendente de gigante. Ele havia desafiado Israel, mas Jonathan, outro, da escola academia especializada. Esse cara devia lutar jiu-jitsu. Eu tenho para mim que esse pessoal era lá do MMA. Porque pensa no pessoal, foi lá, matou. E esses 4 eram descendentes de gigante em Gate. GATE. Foram mortos por Davi e seus soldados. Bom, como eu falei, o texto está... Até agora eu fiz a leitura. Não sei quanto tempo eu vou demorar aqui nessa ministração. Se eu não pregar o que eu anotei tudo, e você vê que eu não sou novato na coisa, eu saio anotando enquanto Deus está falando no meu coração. Na hora que para, eu parei. Tá certo? Então, o tema que eu coloquei nas madrugadas é geração de ferro, né? Uma geração que foi inspirada e que vai inspirar outras pessoas também, tá certo? Então, o texto, como eu falei a princípio, fala do peso, 300 ciclos, e a espada era nova, demonstrando com isso que a opulência da arma era sinônimo de vitória. As armas do inimigo podem ter nome bonito, pode ter peso bonito, diz a espada nova, né? Eu vou até explicar por que a Bíblia diz que é a espada nova, você vai entender, até porque eu sou um pesquisador, tá certo? Quando eu disser uma coisa, é prego batido e ponta virada, como dizia minha mãe, tá certo? Então, as armas do inimigo diz que brilhava, mas foi a saber, o discernimento e a agilidade do agir de Deus que deu vitória a Davi, tá certo? O que deu vitória a Davi foi a leveza, né? Não foi o peso, não, foi a leveza, uma pedrazinha é maneira.
foi a leveza, porque quando Deus quer operar, ele pega uma coisa pequena, algo que você acha que... Mas é com essa coisa que ele vai dar vitória a você, tá certo? Porque nele está o poder, tá certo? Uma pedrinha, se tiver com um impulso de Deus, ela chega aonde essa sonda que chegou mais longe daqui da Terra, que já ultrapassou do Sol e está por outros caminhos por aí, uma pedrinha que Deus impulsionar, passa isso ligeiro demais. Por quê? Porque quem impulsionou é Deus. E Deus vai impulsionar muita coisa boa na sua vida. Receba aí em nome de Jesus. Deus vai impulsionar coisa boa na sua vida, em nome de Jesus, tá certo? Isbinob, quer dizer, aquele que é letal. Olha, além da armadura, brilhando, um escudo maravilhoso, uma espada nova, o nome do camarada era dizendo, era letal. Agora, por que é que um diabo letal, porque o mal letal não foi atacar o Davi novinho? Já tinha sido arrastado por saco há muito tempo, né? Não, ele foi atacar o cansado, porque o inimigo não tem graça, não tem misericórdia, não tem bondade. Ele é o mal. E Jesus, ele diz, não, Jesus é diferente. Ele dá força ao cansado, ele levanta o cansado, ele sustenta o cansado, ele guarda o cansado, ele protege o cansado. E o diabo mente? O diabo mente. Tá certo? O diabo mente. Vem para roubar, matar, destruir. É um fracassado, né? Um fracassado. Coitadinho. Coitadinho não. Não tem coitadinho. Tá queimado, tá repreendido em nome de Jesus. Tá certo? Então, segundo Samuel 21:15, que nós lemos, diz que Davi estava cansado. Muitos de nós, as lutas são grandes. Tem dia que... Eu tenho tantos anos de pastor, né? Eu acho que é mais de 25 anos de pastor, né? Mais de 30 que eu prego, mas mais de 25 de pastor. E eu não me lembro um dia que eu não tenha conversado com alguém que estivesse cansado ou que eu mesmo não estivesse. Porque a vida é assim. Ele é Papai do Céu que renova a nossa força. Tá certo? Deus, ele renova as tuas forças. E o diabo disse que tinha uma lança de bronze. Olha que metal. Por que bronze? Que era difícil, a melhor arma de que é de bronze. Ah, eu tenho uma que comprei nos States, que é de bronze, e essa é top. Não, aí Deus precisa. Não, Deus não precisa disso, não, tá certo? Deus é poder. Deus é poder, com o que você tiver mesmo, tá certo? E tinha brilho, porque o diabo ele precisa. O diabo ele precisa brilhar. A Bíblia fala muito disso, dos escudos que era de ouro, e o diabo foi lá e botou escudo de bronze. E diz que a arma desse homem aqui era de bronze. Por quê? Porque para ter aparência de brilho, de poder, muito longe demais do poder de Deus na sua vida, viu? O poder de Deus na sua vida, esse tem um brilho. E eu tenho uma coisa, quando Jesus chega perto de você, minha filha, meu filho, você jovem, você idoso, você idosa, quando Jesus está perto de você, você começa a brilhar. E o diabo é escuridão, está amarrado, viu? Então, o diabo aqui tinha uma lança, era uma lança reluzente, né? Demonstrando ostentação. Olha que coisa horrível a ostentação, né? Eu tenho algumas coisas que eu tenho que falar, porque tem que falar. Hoje a ostentação é quase um prêmio exigido. Qual é a sua ostentação, animal? Aí o cara, não, minha ostentação é não sei o quê. Deus não precisa de ostentação. Já pensou um Deus que é poderoso sobre todas as coisas? E ele para você achar ele, você tem que entender como é o processo, você tem que achar Jesus para poder achar Deus. Deus não é ostentação. E o diabo é ostentação, tá certo? Ele gosta de visual. Por quê? Porque o visual vai no psicológico. Quando eu estou pregando contra a parede que eu estou aqui na minha frente, que é tupida de diploma, aí as pessoas olham o diploma, aí parece que já dá uma impressão diferente. Quando está de costa assim, tem um vazio, tem um instante, mas se eu tiver de terno e de costa para o lado de lá, aí está entupido, é mestre, é doutor, é daqui dos Estados Unidos, 2 dos Estados Unidos, 2 não sei da onde, 2... Aí o visual impressiona e o inimigo usa o visual para impressionar. Por isso que a Bíblia fala, ele tinha uma espada, tem uma lança de 300 ciclos. Pastor, dá quanto 300 ciclos? Eu não sei fazer a conta agora não, mas é pesado. Tá certo?
E ele cingido com uma espada nova, cingido com uma coisa nova. O inimigo está se cingindo de estratégias novas, né? E por que é que, nesse caso desse filisteu, nesse caso, fala de espada nova? Porque fala de uma promoção militar. No Brasil também, quando uma pessoa sai de cadete para oficial, ele recebe a espada de oficial, né? Não sei se vocês tiveram alguém na família, eu tenho. Quando sai de cadete para oficial, recebe a espada, seja em que arma for, no exército, polícia, aeronáutica, marinha, ele recebe o sabre ou a espada, né? Então, para esse homem aqui, representava a busca da reputação. O diabo quer fazer reputação em cima de cada filho e filha de Deus. É quase um troféu. Ah, pastor, mas como é que eu sei que eu também estou arriscando? Eu vou dar uma dica a você. As misericórdias do Senhor são as causas de você não ter sido consumido. Tá? Entendeu? As misericórdias do Senhor são as causas de você não ter sido consumido. Tá vendo como o inimigo quer, quando diz o diabo veio para roubar, matar e destruir, você acha que é só o vizinho daquela 8ª rua, lá do bairro, bem longe de você. Não. É assíduo os ataques do diabo, tá certo? Então ele tá com cinto novo, estratégia nova, o inimigo tá atualizado, tá certo? Só que ele tá lutando contra uma pessoa que construiu o nome dele agregado, aliado, soldado, travado, pregado no outro ao nome do Senhor. Ele está lutando com Davi. E Deus disse, eu gosto tanto de Davi, o coração dele parece meu coração. Que elogião logo assim. Mas o diabo podia ficar com medo, não vai atacar não, Deus disse que gosta dele, o diabo é atrevido. Vai perder, já perdeu na verdade, tá certo? Então, Davi era o único matador de gigante, até esse capítulo que eu acabei de ler aqui. Aonde foi, pastor Marconi? 2 Samuel, capítulo 21, 16. Até aqui, só tinha... Quem é que mata gigante aqui, Davi? Só eu, papai. Na terra todinha não tem ninguém. Que esse gigante aqui que Davi matou, passou 40 dias desafiando todo mundo, de manhã, de tarde, de noite. Eu vou até falar um pouquinho disso aqui na frente, tá certo? Dos desafios do inimigo, que ele gosta de ostentação, de aparecer, né? E se deparou com esse menino que agora tá velho, né? Tá cansadinho, tá cansado, mas não perdeu a presença de Deus não, tá certo? O cuidado de Deus. Então, quando você vê alguém assim, um Davi 60 a mais como o velho pastor Marconi, se ligue, porque a proteção de Deus é na minha vida e é na sua vida também, tá certo? Você tem 60 a mais, você é uma senhora, você é um senhor, você tem mais de 50, você é protegido por Deus. E o jovem é de Jesus. Mas o jovem tem a diferença que Deus disse, que a palavra diz que eles têm a força. A força de quem? Do mesmo Deus. Olha que beleza! Proteção e força. E a minha geração tem o discernimento, o conhecimento, a unidade, a comunhão e a reputação de quem anda com Deus. Tá certo? Então, esse jovenzinho aqui tem um legado de testemunho. Quando eu vou pregar, é raro, muito raro você ver. Porque eu vi um pregador do YouTube dizer que é muito raro. Se eu disser um negócio, é mais fácil eu dizer, rapaz, eu vi um negócio que eu chorei no Instagram, uma pessoa fez isso e isso, aí eu conto. Mas se for para testemunhar, eu tenho história para testemunhar, que eu presenciei, que eu vi Deus agindo através da minha vida, que Deus me fez ver para testemunhar e contar. Então, eu não falo de Deus de ouvir falar, é de caminhar, é testemunho. E você precisa ter esse selo na sua vida de quem caminha com Deus, de quem é guardado. Teve luta, essa semana, eu acabei de dizer, eu vinha com a família de noite na caminhoneta, aí quando desceu a ladeira, quando estava para subir a outra, no meio daquelas pontinhas que tem, a caminhoneta, acendeu todas as luzes do painel e tchau, não teve mais motor não. Lá vai eu, tirei a família, encostei o que podia, porque parou de vez. Encostei o que eu podia, mas ficou ainda 2 rodas em cima da faixa branca da pista, as carretas, e eu abri a porta lá de cá, sai todo mundo pelo capim, se coçando do jeito que for, ninguém vai para a pista. E aí eu fui também subindo, vamos subir todo mundo lá para cima para se esconder, lá em cima daquela ribanceira, depois eu vou cuidar do que tem que fazer, mas fui lá esconder, e Deus cuida. Bom, eu vou dar só uma ideia a você. Uma mulher de noite chegou, escutou a voz do meu guerreiro em galego,
o guerreirinho conversando, Elias Levi conversando, a mulher, é o que? Uma criança? Ele disse, peraí, acendeu a luz, tinha uma casa lá em cima, no meio do mato, aí tinha internet na casa, Deus cuida, querido, cuida. O que é que o diabo queria? Queria o que ele quer na vida dele. Vai vencer, não vai não, tá certo? Por isso que tem pessoas como eu que se ocupam em estudar, tem uma vida de trato com Jesus, estuda a palavra, anota a palavra e traz para você saber como é que você vai vencer, né? Para você saber como é que vai vencer. Como é que vamos vencer? Amém? Então, nasceu a primeira geração de matador de gigantes. Né? Até a esse momento era só Davi, né? E esse lugar era um ninho de gigantes. Tem ninho de coisa ruim, né? Mas esse lugar era um ninho de Gate era um... Gat. Eu não sei porquê, eu acho que é porque... pelas questões de pronúncia, aí geralmente quando eu vou pronunciar, bate o GA, eu já transformo lá em... Mas é Gat, G-A-T-E. Como se... Mas não é de portão, esse nome não tem nada a ver do inglês de portão. Entendeu? Essa cidade era um ninho de gigante. Só nessa leitura que eu li, os parentes e os soldados de Davi acabaram com 4, né? Que 3 eram irmãos de Golias, para você ter uma ideia. 3 desses aqui que viajou, e o último, esse que tem o 6, né? 6 dedos no pé e na mão, representa o orgulho humano, a vaidade humana. Se tem uma coisa, eu tenho um pecado demais na minha vida, mas se tem uma coisa que eu não entrei na fila foi do tal do orgulho. Quem sabe, e eu já fui pastor, sabe disso. Eu não entrei na fila do tal do orgulho, eu não entrei na fila. Outra coisa que eu não tenho é vaidade, quando você deseja a coisa do outro, inveja. Querido, eu não tenho. Então, quem chega perto de mim, eu não falo isso com vaidade, é abençoado. Quando a gente está num projeto da igreja, Deus abençoa, porque as pessoas chegam perto de mim e começam a ser abençoadas, porque eu não tenho inveja. Você pode transbordar em ouro, glória a Deus, aleluia. Não é porque eu seja dissimulado, eu vou fingir que... Eu quero mais que você rique mesmo, que tenha saúde, que esteja bem, que vá tudo bem, e por consequência que eu vá bem também, entendeu? Que eu tenha paz, que eu tenha saúde, que eu esteja em segurança. É esse o desejo do meu coração, e esse é o coração sadio que Deus enxergou em Davi. Não foi porque ele não pecasse, não, porque, como eu falei, eu sou pecador, né? Eu sou pecador, mas meu coração é visitado e é moradia do Espírito Santo de Deus, né? Aí estou falando aqui do gigante de Og, né? O que eu falei no começo. Diz que a cama dele tinha 4 metros. Rapaz, se a cama era de 4, os pés deviam ficar do lado de fora. O cara era grande. Quando eu vou nos Estados Unidos, que eu estou nas igrejas lá, eu sou baixinho aqui no Brasil. Eu sou baixinho no Brasil, eu tenho 1,67 m. Então, quando eu estou nos Estados Unidos, eu olho para o povo. O povo é muito grande, entendeu? Mas aqui é grande demais, 4 metros. Então, por que a Bíblia cita? É para demonstrar, o inimigo ele chega para demonstrar medo. Tenha medo, tenha cuidado, só a cama dele é de ferro. A cama tem 4 metros e é de ferro, porque o bicho é forte, é poderoso, tá certo? Então, a mensagem que quer passar é que você não pode vencer uma pessoa, você não pode vencer uma pessoa que tem 4 metros ou mais de comprimento. Só que a visão do cristão é o seguinte: se tem cama é porque ele cansa. Se tem cama é porque ele adoece. Se tem cama é porque ele morre. E o nosso Deus, ele não morre, ele não dorme, ele não cansa, ele não adoece. Ele é vida, ele é poder. Você está entendendo a diferença entre estar com as forças do que aparenta, essa teatralização, quase não sai, Jesus travou a língua, ou está com o verdadeiro amor de Deus na vida da pessoa, né? A diferença... O senhor é uma benção. Ama a família. Ama mesmo. Esse povo aí, eles sempre nos tomaram assim, me cobriram o tempo que foi. Então, esse gigante aqui, ele traz o número 666, né? Apresenta que é muito forte, né? Ainda bem que eu usei a palavra forte, porque quando eu era menino, estava lá escrito no para-choque do caminhão,
Tudo é força, só Deus é poder. Isso é maravilhoso. Nunca esqueci, eu era menino. Eu tenho uma capacidade de guardar coisas de infância, entendeu? A minha mente ela tem uma capacidade de guardar memórias de 5 anos, não me causa estresse nenhum, para mim é normal. Se eu quiser me lembrar de uma coisa, eu lembro normal, entendeu? Cada um com suas coisas, né? Esse Davi aqui é o mesmo que, aí só para relembrar, né? Ele saía para lutar. Por que ele estava nessa batalha? Bom, alguém que desde menininho lutava com leão, lutava com urso, lutou com Golias, lutou com os exércitos, mas agora estava desgastado. A luta desgasta, querido. Eu fui essa semana para a igreja, as igrejas do Vale do Açúcar, na minha responsabilidade. Eu sou superintendente distrital da Igreja Metodista Wesleyana. E quando eu viajo, eu fico com ressaca. Aí eu volto no ônibus, o pessoal tinha saído da vaquejada. De noite eu andando lá na rua escura, com a bolsa nas costas, eu até filmei. Antes, para mim, isso era fichinha. Hoje em dia, cansa. Na volta, eu voltei no ônibus, 5 horas de viagem. O pessoal estava voltando de uma festa de vaquejada, todo mundo com o celular bem alto, com a música diferente, aquelas músicas que eu não quero nem dizer a você. Aquele cheiro maravilhoso de cachaça vencida. Aí chego em casa, tô cansado. Por quê? Porque a minha geração lutou bastante, entendeu? E luta cansa. Mas é necessário você ouvir pessoas da minha geração, porque eles são testemunhos vivos que vencemos e vamos continuar vencendo, e você vai vencer também. Porque nossa vitória não está em nós mesmos. Quando é da pessoa, a pessoa diz que está em si mesmada. É ele, vez ele, para ele, com ele, e fora nada dele tem valor. Nós é tudo em Cristo, tá certo? Não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e não toca em mim não, que você está tocando. Que a Bíblia que diz, você é a pedra que adorna a coroa do rei. Então não adianta tocar em você não, porque quem cuida de você é Papai do céu, tá certo? Aí o gigante viu Davi cochilando. Eu sei o que é isso, é bom cochilar, tá? Opa! Né? Eita! Eu tava dormindo, a pessoa... é maravilhoso isso, né? Aí o gigante, imagina, disse, agora vamos fazer uma estátua minha. Matou Davi, matou Golias, porque foi negócio, uma pedra, mas eu quero ver agora que ele tá cansado, cochilando, né? Covarde, né? O inimigo é covarde, né? Deus não, Deus é presença. Olha, socorro bem presente. Presença, Deus não é escondido. Quem espreita? Você assistiu o filme de Mel Gibson? O diabo espreitando lá. Tá entendendo? Quem espreita é o diabo. Deus não, Deus é tã. Chegou, chegou. Deus é, entendeu? Quando ele chega, a terra, o monte fumaça e treme, né? Aí vamos fazer a estátua agora do gigante. Aí o sobrinho Davi tá lá olhando, né? Diz, vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai fazer estátua não, né? Matou, né? A Bíblia fala muito, muitos textos, eu não vou citar agora não, mas Amós 2 fala de gigante, Deuteronômio 2 fala de gigante, Gênesis capítulo 6 fala de gigante. E hoje é muito usado a gigante. Assista a TV do café, que é uma gigante. Assista a TV do lobo, porque é uma gigante. Assista não sei o quê, a tal coisa é uma gigante. Fulano é um gigante. Eu quero dizer, tudo que a Bíblia chama de gigante não é bom. Eu citei aqui seis textos diferentes, mas eu podia usar quando eu quisesse. Entendeu? Porque a Bíblia tem resposta para tudo na minha vida. Então, o gigante é um símbolo de orgulho, de opressão. Quando você vê o termo uma gigante, é porque precisa de muita farofa, tem pouquinha carne, não tem substância nenhuma, não tem poder. Aí precisa de muita farofa, muito espetáculo, muito lustre, entendeu? Uma gigante, é porque agora a gigante do automobilismo, eu quero a minha Toyota, eu ainda digo mais a marca, que é para, glória a Deus, a Toyota Diesel, compadre. Coqueiro para ele é pista plana, entendeu? 1,5 metro d'água é água rasa, é pista limpinha, não tem bicho ruim, não tem nada, passa por cima, vai embora, e é um espetáculo, mas tá chegando uma gigante, porque tá chegando no tudo que é gigante, você abre o olhinho,
Porque quando diz assim, esse é gigante, é grande, tá, a Bíblia diz que é grande, não diz que é bom. Tá certo? Não diz que é bom. Então o fato de ser gigante não. Tá certo? A TV gosta desse negócio gigante, né? O alardear o gigante, né? Gigante não é positivo, tá certo? Gigante disso, gigante daquilo. Não, gigante é a geração Davi 60 a mais, né? Essa é uma geração gigante. Amém? Manda, aproveite, viu? Olha, eu sou o pastor Marconi Teixeira e fazendo um programa Dias Melhores. Depois, quando terminarmos esse sermão, encaminhe esse sermão para uma pessoa de mais de 60 anos. Deus vai encher de alegria o coração dessa pessoa. Viu? Faça isso. Eu não prego para ser famoso, não é isso. Não é, nem faço. Para que Deus abençoe vidas, né? Para que Deus. Certo? Então, a minha geração sabe o que é necessário para vencer gigantes. Esses aqui, se Davi nunca tivesse matado gigante, esse sobrinho tinha ido, e a nada ele dizia, quem? Por quê? Porque da outra vez o gigante passou 40 dias, ninguém foi porque queria agora, não via não. Sabe por que foi? Disse, eu vou porque Davi é assim com Deus, ele foi lá e venceu, e se Davi que é assim com Deus foi lá e venceu, eu também estou assim com Deus e com Davi, eu vou lá e vou vencer também. Tá certo? Então a mídia fica bombardeando coisas, roubando o teu 100%. Quem não gosta? Eu gosto de me divertir, assistir besteira, né? Eu gosto de rir, ou de chorar, também depende do que tiver dos emocional lá também. Às vezes eu choro, que é uma beleza, tá certo? Eu sou muito sensível para as coisas, eu fico com vergonha das pessoas. Se eu for assistir um negócio, eu tenho que assistir escondido, senão eu choro. Qualquer besteirinha, às vezes é até insinuação, mas aí se eu assistir, eu choro. Então, toca lá, tá certo? Então, através disso, o gigante que está se levantando hoje. O relativismo moral. Hoje, aonde eu chego para falar da questão moral, o universo da ideologia socialista está pegando a questão moral e colocando num saco bem profundo. E uma nação que não tiver uma boa definição do que é moral, do que é decência, ela vai ser fragilizada. E uma outra nação, eu vou dizer, não vou porque isso aí é outra coisa. Mas quem está escutando entende, tá certo? Às vezes a pessoa ensina você a ser fraco porque ele é forte e depois ele mesmo vai dominar você, tá? Então, hoje a mídia está desconstruindo princípios. O cristão, ele mantém os princípios. Pode ser xingado, pode ser esculhambado, pode ser... Hoje é tão fácil humilhar e xingar, né, cristão. Você vê que é abertamente, rede de TV, blogueira de rede de televisão famosa do Brasil, esculhamba cristão assim, como quem toma um copo d'água. Tá certo? Isso diminui a gente? Não. Isso faz a gente perdedor? Não. Incomoda, porque nós temos valores em Cristo e princípios cristãos, tá certo? Então, eles querem desconstruir o casamento, né, princípio, essas coisas. Hoje temos o pecado pop, né? O pecado que coisas que antigamente se dizia caladinho. Hoje tem marchas, né? Hoje tem passeata disso, daquilo, e diz abertamente. Agora, ai de você se disser metade das besteiras que eu às vezes penso em dizer com relação a algumas coisas que estão acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Tá certo? Então hoje tem o pecadinho pop. Pecadinho pop, né? A geração 60 a mais aprendeu fidelidade. Eu sou abençoado e não é que eu não peque, mas eu vou me esforçar para não pecar porque importa agradar a Deus. Porque Ele é quem cuida de mim, Ele é quem cuida dos meus filhos, Ele é quem cuida do que eu não posso resolver. Deus cuida, tá certo? E se eu for fazer a vontade do diabo, ele pode até, assim, se a pessoa se enamorar das coisas dele. Depois o diabo vai destruir o diabo não dá nada a ninguém, tá certo? Ele dá com um dedo e toma com as 4 patas. Tem mais dedo do que esse gigante que tinha 6 tá certo? Nós não negociamos valores, tá certo? E esse gigante representa o culto ao egoísmo. Nós cristãos não cultuamos o egoísmo.
tá certo? A nossa simplicidade, tá? Sou vencedor, eu não preciso ser egoísta. Eu sei que vou conseguir, vou conquistar, porque Deus é comigo. E ponto. E é isso. Tá certo? Eu não preciso ser egoísta. Eu não preciso ser orgulhoso. Eu preciso ter um coração sensível. Há um coração quebrantado e contrito, pacífico, manso. Há um coração quebrantado e contrito, não resistirá ao Senhor. Com orgulho, a Bíblia, pelo contrário, a Bíblia diz que o orgulho precede a ruína. Foi isso que derrubou o diabo lá de onde ele morou. Nunca mais vai voltar para lá, tá certo? Eu acho que Deus já até reformou, fez umas casas bonitas lá para quando a gente chegar lá. Vai demorar, daqui muitos anos, quando Jesus voltar, né, a casa está pronta. Porque ele disse, Jesus, ele disse, eu vou lá preparar uma casa. Pô, se ele foi preparar, foi naquele espaço que é cheio de pedra preciosa, uma coisa mais linda do mundo. Aí o diabo vai voltar, vai não, compadre, vai voltar, mas então vamos fazer umas casas bonitas aqui, olha que espetáculo, lugar, né? Nós sabemos rememorar Deus. Isso o salmista diz direto, quero trazer a memória, vou me lembrar, quero trazer a memória, eu rememoro Deus, eu lembro Deus que sou pequeno, sou falho, mas lembro que ele é fiel e grande, e ele diz, eu sou mesmo, filhinho, pegue, filha, pam, 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 tá abençoado em nome de Jesus. Viu? Então o gigante é grande. Pelo menos esse aqui, só a cama dele era 4 metros. Ocupa espaço, né? Você já viu que o gigante que vem na vida da gente ocupa espaço. Tira da parte da gente não pode dormir, não pode descansar, não pode comer, porque o gigante fica ocupando espaço, mas vai sair em nome de Jesus. Eu vou te mostrar como, tá certo? Eles são intimidadores. Coloca medo, né? Faz barulho. Golias fez barulho 40 dias. Então o gigante precisa fazer barulho. Gigante tem que fazer barulho. E Deus, a Bíblia diz que ele correu, a presença de Deus correu suavemente por cima das amoreiras. Suavemente em silêncio. E venceu o exército todinho. Deus não precisa de barulho. Porque Deus é o poder, tá certo? O Golias, né, ficou manhã e tarde, 2 vezes ao dia. De manhã, porque de manhã o inimigo... Quando a gente está com problema, você já prestou atenção? Quando a gente acorda, aí vem a primeira seta, já lembrando a gente foi dormir para esquecer um problema. Quando acorda de manhã, antes de botar o pezinho na chinela, então quer dizer, de manhã e de tarde o Golias gritava. E eu vou lhe demonstrar aqui na palavra o que representa isso, tá certo? As ameaças matinais, né? Você acorda de manhã e, meu Deus, como é que vai ser hoje, né? Cercando a mente, né? Desespero, cobrança, né? Eu já lidei com pessoas, pastor, de manhã, não é nem a pessoa me cobrando, eu mesmo já amanheço cobrando, né? O gigante da vida age desse jeito também, igual o Davi, o Golias agia, né, nessa história de Davi também, tá certo? Gritando, né? Grita o quê? O que é que o gigante gritava lá? Chocarrice, né? Fazia chacota, fazia... você não vai suportar, você não aguenta, você não tem saúde para isso não. Olha o tamanho do seu problema, tá roubando sua paz. Isso a gente não botou nem o pé no chão ainda, já vem essa ruma de seta, o gigante do mal gritando, mas ele vai sair da sua vida em nome de Jesus. Viu? Pode ser o gigante que for, vai sair, está repreendido em nome de Jesus. Todo gigante na minha vida e na sua vida está repreendido em nome de Jesus, tá certo? Diga amém aí, homem. Diga amém, tá certo? Lamentações, capítulo 3, 22. Olha quantas anotações eu botei aqui. Por quê? Porque eu achei que é importante hoje a gente... Jeremias, Lamentações, a gente vai ficando velho, a dicção vai mudando. Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz assim: a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, as suas misericórdias não têm fim. Tá certo? Então, vem as ameaças do inimigo. Vão se concretizar? Não vão não, porque eu tenho uma palavra profética para a sua vida. A bondade do Senhor, que é sobre você, sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre seu negócio, sobre seus estudos, sobre seu casamento, sobre o seu lar. A bondade do Senhor. Reage, povo. Diga assim, amém, amém,
Diga glória a Deus, amém. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. E as suas misericórdias, misericórdia de Deus para a sua vida, misericórdia, misericórdia, misericórdia. Diz que aqui, ó, as misericórdias não têm fim na vida do gigante, não, na sua vida. Tá certo? Tá aqui, ó. Lamentações. O dia começa com um decreto de graça, né? O seu dia começando com um decreto de graça. O seu dia está começando muito bem, com a graça de Deus, né, adentrando sua vida em nome de Jesus. Eu estou olhando para cá porque essa semana eu preguei 1h15 e ninguém escutou nada, porque eu não olhei que o botãozinho estava desligado. Aí hoje eu estou olhando, que é para você escutar o que Papai do Céu está falando para a sua vida, tá certo? Então, antes de você dar a primeira ligadinha no celular, né? Porque às vezes a pessoa abre, eu vi até Denzel Washington, ele dizendo, tem gente que acorda de manhã, já vai ligando o celular, já vai abrindo a tela do computador, já vai, bom dia, Jesus, né? Coloca essa palavra no seu coração, tá vindo tem muita luta, tem muito desafio nesse dia aqui, mas a misericórdia do Senhor diz que eu não vou ser consumido. Para começar, diz que a bondade dele é sobre mim, então eu vou bem, vou conseguir, eu vou conseguir, tá certo? E você vai conseguir também, viu? Então, antes do dedinho correr na tela de manhã cedo, falar com o Papai do Céu. Aí o gigante atacava de manhã e de tarde. Então, no pôr do sol, o que é que vem na mente? Quais os gritos do gigante? Teve os gritos de manhã e tem os gritos da tarde do gigante, né? A voz do gigante lá, né? O que foi que você fez? O que você fez não foi suficiente, né? Não deu conta, foi pouco, né? Mas a grandeza não está na gente, tá, né? Mas o inimigo, ele sua família está desmoronando, seu futuro está ameaçado, você falhou de novo, e você vai ter insônia, e você deve ficar frustrado, e eu estou colocando medo no seu coração. Eu quero lhe dizer que quando vem essas palavras, todo um dia, estava todas essas ameaças, todas as impropérios e ameaças da terra estavam falando ao mesmo tempo. E o Filho de Deus suspirou e disse assim, está consumado. Então, toda cédula contrária, isso está em João, capítulo 19, versículo 30. Se você quiser, eu leio. Mas é fácil, então eu posso dizer. Está consumado. Então, toda cédula contrária foi rasgada. Então, o inimigo está dizendo aqui, mas Jesus... Podia ser de aço de tungstênio, uma chapa dessa grossura. A mão que fez o universo, toda cédula contra a sua vida foi rasgada, está consumada, a dívida foi paga. Melhor você guardar essa palavra em seu coração. Tá certo? O controle é de Salmo, o controle é de Deus. O controle é de Deus. O controle da minha vida e da tua vida. Salmo 4, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Já deixei marcadinho. Diz assim, ó. Em paz me deito e durmo, porque só tu. Então o inimigo está berrando, está gritando, desde tarde está gritando, está latindo, né? O mentiroso está latindo. Com todo respeito a meus pets que latem em Fá sustenido dobrado. Aqui consegue latir, ele consegue discutir com o cachorro do outro bairro. É uma coisa... E hoje ele está sendo parceirão, não está latindo para permitir o pregado. Em paz me deito e durmo, porque só tu, Senhor, faz com que eu viva em segurança. Onde foi isso, pastor Marconi? Está certo, meu filho. Salmo, capítulo 4. Tá vendo como é bom você, quando eu estiver pregando, você pega uma caneta, ou então anota no seu celular, tira o print do que eu estou dizendo, faça alguma coisa. Salmo, capítulo 4, versículo 8. Em paz você se deita e você dorme, porque só o Senhor faz com que você viva em segurança. Davi Samuel, esse aqui é outro presbítero que também trabalhou comigo. Grande homem de Deus. Tá bem? Então, o gigante tem aqueles berros dele lá, mas a palavra que deve fazer moradia no seu corpo, na sua mente, não é a voz do gigante, né? É a voz de quem tem um domínio e o poder sobre sua
né? O inimigo falhou de novo, né? Não sei o quê. Em paz, eu tenho paz. Eu me deito e eu vou adormecer porque o Senhor habita em mim, ele me faz habitar em segurança. E a minha geração, Davi 60 mais, sabe que no final de dia para a gente não é balanço de fracasso, tá certo? É entrega de fardo a Deus. Tem coisa que a gente não deu conta, né? Então, o final do dia não é, rapaz, eu sou fracassado. É nada, eu estou entregando o restinho, Senhor. Não dei conta, não. Certo? A Bíblia diz, está em Mateus, vindo a mim, vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu fardo e o meu jugo, porque meu fardo é suave e meu jugo é leve. Então, final do dia para a gente, não deu conta? O Senhor está nas tuas mãos, tá bom? Carrega fardo, não. Que haja tranquilidade e paz. O dono do tempo é papai do céu, ele é Senhor da minha vida e da tua vida, viu? O dono do tempo é Jesus. Então, de manhã cedo, como eu falei, tem uns ataques de manhã, tem uns ataques de tarde, e eu anotei aqui o Salmo 143, versículo 8, diz assim: Faze-me ouvir o teu amor pela manhã, pois confio em ti. Você vai confiar na voz do gigante ou confiar em Deus? Pois confio em ti, em quem? Em Deus. Em quem? Em Jesus. Eu confio em Deus. Tá berrando lá o gigante? Tá, mas faz o problema dele, tá certo? Pois confio em ti. Mostra-me o caminho. Aonde foi isso, pastor Marcondes? Salmo 143, versículo 8. O caminho a seguir, pois a ti elevo a minha alma. Está entregue na mão de Jesus, me mostra o caminho. De manhã cedo já vou com essa declaração. Fala comigo, papai do céu, do teu amor. Diz que eu te amo, Jesus, e eu sei que tu me ama. Diz aqui bem pertinho que vai cuidar de mim, vai resolver, porque eu confio em ti. Eu não vou confiar nos berros do inimigo. O gigante está berrando, problema dele. Tá certo? O gigante está berrando, problema dele. Minha confiança está em Deus. A sua confiança está em Deus. Minha confiança está em Deus. Tá certo? Onde foi que você leu, pastor Marconi? Tá certo, meu filho. Eu digo, Salmo 143, versículo 8, que eu acabei de ler agora. Tá certo? Primeira voz do seu dia será a voz da graça de Deus. Salmo 5, versículo 3. Esse diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Eu não vou fazer a leitura, mas é maravilhoso. Tá certo? Você está escutando o grito de gigante? Fale com aquele que sabe lidar com o gigante. Viu? Papai do céu sabe lidar com o gigante. E resolve, tá certo? O gigante está gritando lá, ameaçando, né? Dizendo que não vai conseguir vencer. Não vai vencer o vício, não vai vencer a dívida, não vai vencer a solidão, os conflitos no lar, na família, no casamento, na empresa, no comércio, no emprego. De manhã e de noite, né? Eles ficam lutando essas coisas. O diabo veio para roubar, para matar e para destruir. E Jesus é vida e ele é verdade. E o outro é mentira. Um é verdade, um que é tudo em todo domínio, todo poder, honra, graça e majestade ao nome santo do Senhor. E o outro é mentira. Um é a mentira e o outro é o pai da mentira. Tudo cão. Tá certo? Jesus veio para que você tenha vida. E ele sabe como lidar com os gigantes que você está enfrentando. Eu poderia nominar, claro que eu tenho formação para isso. Mas cada um é uma coisa pessoal. Cada um carrega as suas batalhas, tem as suas batalhas, e você sabe o gigante que você está enfrentando. Eu fiz uma demonstração nesses 4 gigantes, em algumas áreas da nossa vida, que se apresentam como gigante, e em todas elas Jesus é especialista em vencer. Viu? E ele vai vencer isso na minha vida, na tua vida, em nome de Jesus. Tá certo? O gigante, ele realça as armas, né? A força dele depende do cenário visível. O poder de Deus é invisível, eu já falei isso. O diabo
Porque a arma tem 300 ciclos e é de bronze e ela brilha. E ele tem um cinto de couro novo e a espada é nova. Ele precisa do espetáculo da demonstração, da exibição, da ostentação. E Deus é poder, querido. Se ele abrir uma só... o evangelho diz assim, diga uma palavrinha só, não precisa ser uma frase toda, não. Diga uma palavrinha só, meu servo vai ser curado. Um ímpio, adorador dos deuses pagãos lá, estava dizendo, isso aí é o filho de Deus. Diga só uma palavra. Jesus disse tal palavra. Amém, está curado. Chegou lá, estava curado. O leproso chegou e disse, eu já quis muito, minha família quis, o médico quis, o meu dinheiro quis, o pessoal do emprego lá quis, os meus empregados quis, ninguém conseguiu. Agora, se tu quiser, eu vou ser curado. Aí Jesus olhou assim e disse, quero. Pô, eu adoro o povo, né? Eu quero chegar, quando eu chegar no céu, Jesus dizendo, vem cá, vem cá. Que história é essa de pô, hein? Que você estava pregando, não sei o que, pô. Jesus, é porque eu não sabia dizer um negócio tão bonito, tão um poder de repente, pô! Aí pronto, Jesus vai rir e glória a Deus, e aleluia de Deus. Já tinha tratado aqui, né? Jeremias, capítulo 23 e 24, que fala do tamanho do... Eu vou ler aqui, diz assim. Jeremias, capítulo 23, eu vou terminando já. Jeremias 23, 24. Pode alguém esconder-se em esconderijo sem que eu veja, diz o Senhor. Não sou eu que enche os céus e a terra, diz o Senhor. O que é que aqui está dizendo? O seu gigante é grande? Grande é esse. Que vê tudo na terra e tem poder sobre tudo que tiver na terra, no céu, no ar, no mar, em todo lugar. Esse é grande. O gigante, não. O gigante está dizendo que é grande. Mas aqui, o gigante ocupa espaço, mas Deus preenche e tem domínio sobre todo o espaço. Tem domínio. O território do inimigo é medo, né? O território de Jesus é vitória. Amém? A diferença é essa. O território do inimigo é medo. E o território de Jesus é graça, misericórdia, poder, bondade, cura, vida, restauração, aliança, bem-estar, conforto, refrigério, gozo, paz. E não é qualquer tipo de paz, não. Uma paz que excede todo entendimento. Tá certo? Então o inimigo é... Aí diz que ele carrega arma de bronze e de ferro. E Deus, ele despedaça. A Bíblia diz, era o inimigo, ele carrega, porque ele não tem poder, né? Isaías capítulo 11, versículo... Eu espero que eu tenha acertado esse aqui corretamente. Isaías capítulo 11, versículo 4. Eu acho que era 24. Mas julgará os pobres com justiça e defenderá os humildes da terra sem parcialidade. Ferirás a terra com palavra de juízo e matarás o ímpio com seu sopro. Não é esse, mas se aplica também. O texto é que o inimigo, ele tem armas de ferro. Deus tem poder de quebrar armas de ferro. É isso que... Eu não vou procurar agora não, para não perder tempo, mas eu tenho para mim que era 24, alguma coisa assim. Deus destrói os impérios do mal com sopro, né? Um sopro da sua boca. Tá certo? Ou pode ser que a versão aqui seja diferente. O sopro de Deus destrói todo o exército do inimigo, né? E esse gigante está atacando... O texto que eu estou pregando é sobre o gigante que atacou Davi 60 mais. Tipo o lourinho aqui que está falando com vocês, tá certo? Se tiver no Nordeste é galego, né? Quando eu era novo, meus cabelos eram amarelos. Hoje quase nem tem mais, mas era... Quando eu era novinho era amarelo, igual os cabelos de Levi. Então, e Deus, Daniel diz que, Daniel capítulo 7, versículo 9, diz que Deus não cansa, não envelhece, e ele é ancião de dias. O inimigo, ele cansa, porque tinha cama, precisava de cama para dormir, ele adoece, ele morre. Deus nem cansa, nem adoece, nem morre. É ancião de dia e tem todo o poder. Daniel capítulo 7, versículo 9, deixa eu pegar aqui só para ter certeza do
Isaías, não, Daniel 7, 9. Estou terminando. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião idoso se assentou, e sua veste era branca como a neve, e o cabelo de sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Ancião de dias. Essa é uma imagem que Daniel faz de Davi, né? Então, Davi aqui tem 60 a mais. E eu gostei dessa presença, esse tipo de Deus, né? Essa teofania, essa forma de Deus, como uma pessoa de barbinha branca, igual esse galeguinho que está falando com você aqui, tá certo? Deus não se cansa. Daniel capítulo 7, versículo 9. Deus não se cansa. Isaías capítulo 40, versículo 29. Terminar essa leitura, eu já vou estar encerrando. Isaías 40, 29. Ele dá força ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Tá certo? Tá na batalha, tá com o gigante, receba força e vigor da parte de Deus. Ele dá força ao cansado e fortalece quem não está mais com vigor. Deus, ele que é na tua vida. Hebreus capítulo 12, 29. Diz assim a palavra de Deus. É aquele texto, eu não vou fazer leitura. Esse texto diz assim: Deus é fogo consumidor. Contra você não, contra as astutas ciladas do inimigo. Contra as astúcias do mal, contra os gritos, né, dos gigantes da nossa vida, né? Isaías 54, 17, esse eu acho que é importante demais eu ler, porque é uma palavra profética para a sua. Nenhuma arma feita contra você vai prosperar. Nenhuma arma feita contra você vai prosperar. Nenhuma arma. E tu condenarás toda a língua que te acusar em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que procede de mim, diz o Senhor. Esse tipo de proteção, Deus considera um direito meu e seu. Nenhuma arma feita contra você vai prosperar. Então, não sei a natureza do gigante, mas já fica o decreto dizendo: nenhuma arma feita contra você vai prosperar. E você vai condenar com sua língua. Está repreendido em nome de Jesus. E essa é uma herança, porque somos co-herdeiros em Cristo. Uma palavra maravilhosa. Nenhuma arma contra você vai prosperar, diz o Senhor dos Exércitos. Estou finalizando. Então, não importa quanto ameaçadora sejam as armas do inimigo, né? Somos filhos. Né? Eu sou filho, você é filha, né? E Deus tem poder para aniquilar contra todas as astúcias do mal, né? A palavra de Deus diz que não tenha medo. O inimigo, ele quer impor medo. Quando eu citei desde o começo, para falar a você não precisa ter medo. Tá, né? Teu escudo, tua fortaleza, seja escondido. Lê o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, teu descanso está guardado debaixo do cuidado de Deus. Não precisa ter medo. Tá certo? Se guarda em Deus. Primeiro, 2 Timóteo 1,7. Deus nos deu um espírito de poder e amor. O poder, a vitória de Davi não foi da força do bracinho, ele era magrinho. Até o gigante disse que ele era magrinho. A origem do meu poder vem do alto, vem do Senhor. Tá certo? Da minha vida, da tua vida, o poder e a vitória vem do Senhor. Deus é poderoso. Tá certo? E vou dizer de novo aquele versículo: maior que habita em mim e em você. O gigante está fora, é o mal, tá certo? Tá só para você? Tá não, querido. Tá toda a terra, ele tá atacando em todo lugar, ele avança em todo canto. Agora Deus faz morada em nossas vidas, na minha vida e na tua vida, tá certo? Então os gigantes e as pessoas saberão que o seu Deus vivo está. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, e nós fazemos o programa Dias Melhores. Eu vou pedir mais uma vez, você compartilha esse vídeo, né, com uma pessoa que você acha que está precisando. Eu preciso dessa palavra. E também agradecer, nós no YouTube, eu abri em novembro,
e já passamos de 2.500 inscritos, né? É um feito magnífico, é algo maravilhoso, né? Então, eu sei que 2.500 pessoas inscritas, fora os que assistem, né? Que parece que 60% das pessoas que assistem os sermões, principalmente os shorts, né? Os cortes, não são inscritos. Mas, então, eu passei de 500 mil visualizações. Você imagina, 500 mil pessoas foram abençoadas pela ministração da palavra de Deus. Que Deus continue te abençoando, te guardando, te protegendo, em nome de Jesus. Fica na paz.